Bem, então, na última aula, nós estávamos começando a estudar a penetração do meio escolar pela ideologia de gênero, ou seja, a doutrinação escolar, né? E nós paramos naquela história do kit gay, essa tentativa fracassada de introduzir vídeos de promoção da ideologia gay nas escolas através de vídeos e de cartilhas vamos assim, de promoção dessa ideologia. E até eu recomendo a visualização desses vídeos, quer dizer, precisa entender com que o Brasil gasta o dinheiro do contribuinte, quer dizer, é uma coisa literalmente nojenta, quer dizer, acho que foram 2 milhões de reais nisso, para produzir um vídeo contando a história de um menino que quer ser chamado de Bianca, e ele se apaixona por um colega, e tem uma história de banheiro também, que entra na jogada, não é mesmo? Quer dizer, é uma meleca de sempre, né? Uma meleca, então, desde já clássica, digamos, né? Então, essa tentativa de introduzir a ideologia de gênero por atacado, digamos, né? Quer dizer, fracassou, mas a coisa está voltando em doses homeopáticas diariamente nas escolas. Então é isso que eu vou tentar entender agora, como que isso acontece. Vocês sabem que as virtudes pedagógicas da interação escolar com o mundo externo são unanimemente reconhecidas pela comunidade docente. Então o convite, por exemplo, de policiais rodoviários para palestras sobre as regras de trânsito, a visita de professores e alunos a uma indústria local, quer dizer, coisa desse tipo, são recursos didáticos frequentemente usados, E a cultura LGBT soube realmente acomodar-se no senso de legitimidade a cercar a prática. Então, a presença de uma ONG gay em sala de aula ou num curso de formação de docente, por exemplo, se tornou um quadro não apenas comum, mas ainda recomendado pelos profissionais da educação. E assim, aos poucos, autoridades municipais ou estaduais, progressistas, entre aspas, foram contratando os serviços de entidades representativas da diversidade sexual para elaborar e implementar programas de educação sexual e coisas afins. E o caso do grupo Nuances oferece exemplo repleto de ensinamento sobre o fenômeno. Então eu escolhi de trabalhar esse caso paradigmático, mesmo porque também, quer dizer, eu achei um trabalho acadêmico sobre esse caso produzido pelo Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vamos dizer que foi mais fácil de penetrar esse assunto, porque eu já tinha um trabalho sistematizado sobre a coisa, Então, segundo o Facebook, o website, agora esqueci, penso que é o Facebook dessa ONG, desse grupo Nuances, Então, eles é uma ONG que luta pela livre expressão sexual no Rio Grande do Sul. Então, são os termos que ela usa. E essa ONG, esse grupo Nuances, andou educando para a diversidade em Porto Alegre no quadro de um projeto de formação de professores financiado pelo governo como parte do programa Brasil Sem Homofobia, do qual nós já falamos em aula anterior, não é mesmo? Então, foi um programa da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, Se não me engano, alcançou 25 escolas da rede municipal,
E tudo isso aconteceu em cooperação, segundo o artigo acadêmico em questão, aconteceu em cooperação com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, UNESCO, Unicef e o Fundo das Nações Unidas para a população. Então, uma configuração clássica, quer dizer, os governos nacionais trabalham nisso com a UNESCO, e a Unicef e outros organismos internacionais. Então, vale mencionar que a UNESCO é o órgão das Nações Unidas voltados para a promoção da educação e da cultura. A Unicef, então, é o órgão voltado para a proteção da infância e da juventude. Então, e aparentemente estimam ser da sua missão de organizar a promoção da ideologia de gênero para as crianças nas escolas. Então, cada um fica livre do seu julgamento, seu juízo a respeito. Bom, então, o projeto, segundo os mesmos pesquisadores da Federal do Rio Grande do Sul, propunha a articulação com programas pedagógicos nos campos dos direitos sexuais e reprodutivos. Quando vocês escutam falar em direitos sexuais e reprodutivos, vocês têm que pensar, entre outras coisas, vocês têm que pensar aborto. Então, é isso que vai para as escolas. Então, como eu disse, tudo isso se articula com os programas pedagógicos no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, também da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, notadamente AIDS, também da prevenção da gravidez na adolescência, do combate a preconceitos de orientação sexual e um bocado de coisa desse tipo. E aí, a gente vê que tudo aquilo também se articula ou vai de carona, digamos, com as questões raciais, étnicas e de igualdade de gênero, como manda a cartilha. Então, quer dizer, isso daí é clássico, fazer esse amálgama, não é mesmo? Então, representa uma configuração clássica. E é curioso notar que quando esses acadêmicos como dissecam o caso, então eles falam em combate ou prevenção da gravidez na adolescência, eles falam em prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, mas não questionam em nenhum momento a promiscuidade, a origem dos problemas em questão. É interessante isso, porque a ideologia de gênero, ela manda liberar geral, pronto, então vamos. Ela incentiva a promiscuidade, na realidade, e a consequência disso, quer dizer, a doença sexualmente transmissível se transmite justamente nesse quadro de promiscuidade, mas nisso não se toca. Quer dizer, é bem interessante o que é ideologia. Quer dizer, você não... porque é politicamente incorreto você identificar a causa, então não se menciona isso. Quer dizer, promove-se o liberar geral, e pronto, as causas têm que ser outras, então, é mesmo. Bom, é interessante reparar uma frase que desvenda inadvertidamente a estratégia oculta da iniciativa, porque o que eles falam aqui no texto, nesse trabalho acadêmico, aliás, tem uma frase aqui que revela toda a treta. Eles falam assim: a faceta saúde
funciona como garantia moral para introduzir a temática da sexualidade na escola. Então, se eu entendi bem, esse negócio de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e tudo isso, né, fornece um pretexto para a doutrinação futura e a chegada discreta. Pelo menos o que se interpreta, o que se lê no trabalho. Então, eis o que explica o resto da exposição, porque já que o programa Brasil Sem Homofobia, segundo eles, então, sucessor de Sexo na Escola, se diferencia, olha bem, ao inserir o tema da diversidade sexual no espaço escolar. Então, tem em jogo isso. Tem nada a ver com a saúde. Então, trazendo a discussão da identidade de gênero e orientação sexual e buscando a proteção das minorias sexuais contra os efeitos do preconceito e do estigma, assim como a promoção do respeito à diversidade sexual como direito fundamental para o pleno exercício da cidadania. Olha a meleca. Então, e para dar conta desses objetivos, o Ministério da Educação então, lançou editais, né? Isso acontece em 2005 e 2006, propondo o financiamento de projetos de formação de professores, né? E aprovou 15 programas em 2005, 15 em 2005 e 32 em 2006, entre os quais justamente educando para a diversidade. O nome do programa é coordenado, este programa, pelo Grupo Nuances de Porto Alegre. É disso que nós estamos falando. Aí, então, o texto, o trabalho acadêmico, ele segue informando que a entidade, ou seja, a ONG, o Grupo Nuances, trabalhou em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação, com diversos núcleos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como o Laboratório de Psicologia e Políticas Públicas, também o Núcleo de Pesquisa e Antropologia do Corpo e da Saúde e o Grupo de Estudos das Relações de Gênero e Educação. Então, questão de Estado, aparentemente, não é pouca coisa, não. Então, impressiona ver o desperdício de tempo e de recursos humanos com tudo aquilo. O que explica, provavelmente, o que explica os resultados da educação nacional. Então, aluno escrevendo uma frase sem sujeito, outra sem verbo, uma terceira sem objeto, é claro, consequência inevitável. Se ponto e vírgula já saíram de pauta, quer dizer, agora o professor educa para a diversidade, fabricando diversos às toneladas, inclusive, e pior que massacrando os diferentes, porque ai de quem insistir na contramão da onda dominante. É uma ideologia totalitária, quer dizer, tanto que lembrem do caso, então, que eu contei na aula introdutória da origem deste curso, não é mesmo? Eles não admitem dissidência alguma, não tem jeito. Então, assim mesmo, gente, o Brasil ainda vive, digamos, a fase de patrulha ideológica, de coação pessoal, da sabotagem profissional, coisa desse tipo. Mas outros países já alcançaram o estágio da repressão policial. Então, por mais dramático, choques com as autoridades policiais, então, não é mesmo? Já resultaram em prisão. Eu pego o caso dos Estados Unidos aqui, o caso de um pai de aluno, acho que foi no Massachusetts, chamado David Parker, que saiu algemado de um conselho escolar
por recusar-se a deixar a reunião sem autorização formal para manter o filho fora dos programas em questão. Aí, evidentemente, o delito sempre acha outro enquadramento. Na ocasião, o contestador ele foi preso por tumultuar o ambiente. Ok. Mas, obviamente, a rebelião, a origem da rebelião, era a frustração decorrente do autoritarismo LGBT. E o resultado foi, claramente, a neutralização das resistências. Então, a força do Estado se aplica para silenciar a oposição. Não é mesmo? Então, e o mesmo tipo de fascismo emerge em Salzkotten, na Alemanha, uma pequena cidade alemã, onde 2 mães de família foram presas por guardar as filhas em casa quando de apresentações teatrais com conteúdo que elas julgavam duvidoso. E nesse caso a alegação foi, aparentemente, o desrespeito à obrigatoriedade do ensino. Mas, evidentemente, as mães foram parar na cadeia. Então, esses acontecimentos, eles vêm se repetindo perigosamente no plano externo, e farão parte da paisagem nacional com a chegada do progresso. Embora um surto de bom senso ainda possa reverter os acontecimentos. Seja como for, Porto Alegre passará para a posteridade como exemplo de iluminação gay e gênero em meio às trevas, porque uma geração inteira de professores passou pelos ritos de iniciação civilizatória, então, não é mesmo? Então, de acordo com o mesmo trabalho acadêmico, o local da formação foi inicialmente auditor da Secretaria Municipal de Educação e contou com a parceria da Secretaria Estadual. Então, aí muitos dos professores, segundo eles, foram dispensados do trabalho para frequentar as aulas, marcando assim o comprometimento de algumas escolas com a formação em questão. Então, deixa eu ler aqui o que eles falam, para você pegar o tom da história. Olha, são esses acadêmicos que se expressam assim, As teorias educacionais e as inúmeras disciplinas que constituem os cursos de formação docente pouco ou nada dizem sobre os corpos e os prazeres dos e das estudantes. Os processos de escolarização ao longo do tempo estiveram voltados para moldar, corrigir e construir homens e mulheres. Neste sentido, podemos recorrer às descrições feitas por Michel Foucault em seu livro Vigiar e Punir, e a toda a produção no campo da educação inspirada nos conceitos de poder disciplinar e de seus componentes relativos à vigilância e ao exame. As teorias educacionais se preocupam com fases do desenvolvimento cognitivo e psicológico, enquanto os corpos generificados continuam sendo construídos pelas práticas do dia a dia, pelos arranjos físicos e pela distribuição espacial que reafirmam todo o tempo as diferenças sexuais e de gênero. Tá? Olha a conversa. Então, disciplina não. Ok, disciplina não é coisa que se leva para a escola, pelo que se pode entender aqui. Inclusive, o Foucault falou. Então, se o Foucault falou, a água parou. Construir homens e mulheres também não faz parte da educação de amanhã. O que interessa é prazer. Então, em vez de focar também o desenvolvimento cognitivo, ou seja, em vez de aprender a ler, a escrever, a contar, não é mesmo? As teorias educacionais devem ocupar-se
das vítimas de arranjos físicos e espaciais. Leia-se banheiros separados para meninos e meninas e banheiro para transgênero. É a esse tipo de besteira que estão se referindo. Né? Então, os arranjos físicos e espaciais que perpetuam, olha bem, que perpetuam a reprodução de corpos generificados no opressivo padrão binário, marcado socialmente e simbolicamente com o contraste rosa-azul, recato feminino e todas as convenções da matriz sexista. É essa poluição que se leva para a escola, é para meninos de ensino fundamental. Eles vão sair da escola tudo baralhado, evidentemente, não é mesmo? E, inclusive, assim, isso se beneficia de amplos apoios, né? Quer dizer, eles seguem explicando que os encontros logo passaram para a sede do Sindicato dos Bancários, atraindo um público mais variado em decorrência da conquista de espaço na pesquisa universitária. Tá? E aí, mal conseguindo dissimular o colorido antifamília desse universo, eles se referem à filosofia normalizadora, heterossexista e familista. Olha bem. Então, isso daí é uma coisa ruim. Estamos de acordo? Isso é um termo negativo. Então, eles criticam a filosofia normalizadora, heterossexista e familista do ensino. Não pode trazer, então, a família para dentro do ensino. Quer dizer, os valores de família, não é mesmo? É isso que eles querem falar com esse termo familista. Isso é inadequado. Então, isso daí eles se referem a cursos anteriores, não é mesmo? Onde a diversidade era abordada, segundo eles, superficialmente, numa perspectiva de tolerância e numa perspectiva familista. Então, o que não parece agradar os autores, que não se contentam com tolerância, porque eles criticam os cursos anteriores que falavam em tolerância. Então, não é o suficiente, presumivelmente, então eu posso concluir que eles esperam uma atitude proativa, de louvor e celebração. Tolerância não é o suficiente. Então, E aí, então, eu vejo aqui que as aulas deram-se finalmente na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com o Grupo de Estudo das Relações de Gênero e Educação. Então, justamente de onde vem esse trabalho acadêmico, né? E a pedido dos formandos, houve uma oficina extra, olha bem, para a elaboração de mecanismos de interlocução, visando o respaldo dos professores, então, na disputa a valores religiosos que permeiam a comunidade escolar e aprisionam confusas crianças no discurso da família. Se pode. Então, vou reler até isso, porque vale a pena. Então, a pedido dos formandos, houve uma oficina extra para a elaboração de mecanismos de interlocução. Então, de interlocução entre a ONG e os professores. Quer dizer, visando o respaldo, ou seja, então, se trata de criar um mecanismo permanente de consulta mútua, visando o respaldo na disputa a valores religiosos que permeiam a comunidade escolar e aprisionam confusas crianças no discurso da família. Bom, você pensa disso o que você quiser, mas eu sei o que eu penso. Então, e aí continua, o que chama naturalmente, olha bem, o que chama, então a influência da família, da religião na escola, chama naturalmente um reordenamento dos arranjos históricos do saber nos domínios da sexualidade,
bissexualidade, transexualidade, travestilidade e, sobretudo, uma hierarquização da ciência e da religião. Mas que papo furado! Mas como que me leva uma besteira dessa para as escolas? Como que faz cabeça de criança com uma história dessa? Olha aqui. Vamos reler esse trecho aqui. Então, a pedido dos formandos, houve uma oficina extra para a elaboração de mecanismos de interlocução visando o respaldo na disputa a valores religiosos que permeiam a comunidade escolar e aprisionam confusas crianças no discurso da família. Falando em confusão, o que chama naturalmente um reordenamento dos arranjos históricos do saber nos domínios da sexualidade e bissexualidade, transexualidade, travestilidade e, sobretudo, uma nova hierarquização da ciência e da religião. Quem fala em ciência é formidável. Então, vocês podem perceber que a libertação está a caminho. Então, alguém chegou, inclusive, para recolocar Deus no seu devido lugar. E para repensar o pecado e para mostrar quem realmente manda no firmamento. E pior, viu, gente? Quem imaginava que o homossexualismo é como coisa de esfera íntima, já fica sabendo que é antes uma questão de direitos humanos. E sem essa de desinteressar-se pelo sofrimento LGBT, alegando desconhecimento para justificar a omissão. Porque homofobia passiva também é delito. Eles usam esse conceito. Então você, tocando sua vida, pensando nas suas coisas e não pronunciando expressamente, então, não é, a favor da causa gay, isso é homofobia passiva. Então, também ser suscetível de castigo por isso. Pelo menos eles usam esse conceito. Não sou eu que estou inventando isso. Então, beleza. Então, precisa fechar fileira de forma explícita. Bom, eis em algumas linhas a visão de mundo a alicerçar o ensino da diversidade. Então, obrigação de atender cantada gay para não ir preso ainda não está em pauta, mas não está muito longe, não. Daqui a pouco uma cantada gay, você vai ter que não sei como que eu vou expressar isso de maneira decente, mas você me entendeu, para não ir preso. Viu? Cuidado, se continuar assim. E o que eles estão querendo é continuar, porque eu leio aqui, olha bem, quer dizer, o marxismo cultural se expressando aqui. As pequenas iniciativas pontuais aqui e ali produzem modificações importantes. E a escola que passa a respeitar a professora travesti mostra que modificações pouco prováveis há 20 anos no contexto escolar são hoje possíveis. A escola sozinha não vai modificar a sociedade, mas o conjunto de ações na mídia, no embate político, na jurisprudência, na produção de saberes voltados para este campo, produz a sinergia necessária para a construção de um mundo no qual os direitos não sejam definidos pela hierarquia da moral sexual. Então, você está vendo onde a coisa vai, né? Como ressaltam os pesquisadores da Universidade do Rio Grande do Sul, então da Federal do Rio Grande do Sul, os parâmetros curriculares nacionais, dizem eles, em conformidade com as sugestões da ONU, definem a sexualidade como tema transversal. Olha a famosa transversalidade. Ou seja, então, segundo eles, como obrigação legal. Bom. Então, e agora eu passo para outro texto, outro trabalho acadêmico,
falando do mesmo caso, né? E esse outro trabalho acadêmico é apresentado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, sobre o jornal, é um trabalho acadêmico sobre o jornal radical alternativo do Grupo Nuances. Então, esse Grupo Nuances, essa ONG que está dando esse curso de formação de professores, tem um jornal, ele publica um jornal. E o artigo acadêmico no qual eu vou entrar agora é um artigo sobre esse jornal. Então vocês vão ver que esse artigo ele realmente comunica a medida exata da poluição obrigatoriamente então despejada nas escolas, se a gente tiver que acreditar que são os parâmetros curriculares nacionais prevêem a transversalização do tema e que isso é obrigação, segundo eles, é uma obrigação legal. Então veja bem o tamanho da poluição que entra nas escolas através disso, né? Olha aqui. Esse artigo, inclusive, que eu vou citar daqui a pouco, ele é pré-requisito parcial para a obtenção de um título de doutor em ciências da comunicação. Então, tem que produzir uma coisa desse tipo para se tornar doutor. E ele analisa, segundo eles, segundo esses futuros doutores, então, analisa a postura dos nuanceiros. Nuanceiros, então, são esses do grupo Nuance, no combate às táticas de silenciamento, apagamento, estereotipificação, normalização e domesticação que a mídia comercial incrementa a respeito dos homossexuais, contribuindo assim com a visibilidade transgressora dos homossexuais como meio de conquistar o respeito e a cidadania na transformação da sociedade. Ok, isso vai para a escola. Tá? Agora, só que umas entrevistas dos nuanceiros, não é mesmo? Porque eles estão fazendo um trabalho sobre o jornal do Grupo Nuance, então eles vão entrevistar os membros dessa ONG. E a entrevista revela a personalidade dos participantes. Mas olha bem aqui. Eu repito que nós estamos mandando isso para as escolas, estamos pagando um dinheiro público, o contribuinte está pagando para ter esse tipo de pessoas nas escolas para fazer cabeça de criança. Nós somos governados por gênios, literalmente. Olha bem aqui a entrevista, como ele se expressa. Está falando aqui um nuanceiro. Nós estamos numa ONG para mexer com a moral da sociedade, de todo o mundo, da direita, da esquerda, do centro, para provocar o desequilíbrio, para que as pessoas caiam a ficha. As bichas que se virem, os héteros, os homofóbicos também. A questão é fazer um debate político sobre o que é democracia na sociedade, o que é direito de uso do corpo. A gente defende temas que ninguém defende. Por exemplo, a prostituição, a promiscuidade. Vocês me desculpam, a liberdade de trepar com quantos parceiros quiser por dia. Com um, com 10, com 20, isso não é desvio de conduta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Defendemos esses temas, o direito das travestis ficarem na batalha, dando o close, sei o que é isso, essas coisas morais da sociedade. Olha assim, o caos mental que entra nas escolas para fazer a cabeça de crianças. Mas nós estamos produzindo gerações completamente disfuncionais. Não é possível. Uma conversa dessa. E nós estamos pagando.
para ter isso na escola. É isso mais grave. Né? Nós temos que cair na real do que está acontecendo. Né? Bom, cara animado, em todo caso. Né? Quer dizer, melhor sair da reta. Né? Com 10, com 20 por dia. E olhar lá e pensar que esse grupo, o grupo Nuances, se eu entendi bem, porque é isso que fala o relatório em questão. Né? Então, esse grupo Nuance, ele nasceu com recursos do Ministério da Saúde no quadro das políticas de combate à AIDS. Ele vai me pregar a promiscuidade lá nas escolas, para combater a AIDS. Então, é o aliado ideal, sem dúvida, para a prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Não poderia ter melhor do que esse aliado, não é mesmo? Para ele, redução de parceiros e incentivo à monogamia não tem nada a ver. Então, o Ministério da Saúde basicamente convidou cachaceiros para tratar alcoólatras com pinga, não é mesmo? Bom, e aí o entrevistado ele prossegue aqui contestando o modelo familiar heterossexual. Olha, estou citando de novo. Né? Nós questionamos a normalidade da família heterossexual. Nenhum outro grupo tem coragem, porque são covardes. Porque querem ser assimilados. Questionamos a ideia da naturalidade da família heterossexual, que não tem nada de natural, é tudo artificial, uma invenção totalmente ridícula. Nós questionamos isso. Todos esses valores, essas coisas, não queremos fazer militância para passar por mais umas outras bichinhas quaisquer, umas idiotas, como muita gente passa e acha que está sendo altamente revolucionária. Não é isso que a gente quer. Isso já está claro para nós. Está claro para mim também, viu, gente? Quer dizer, nós não vamos a lugar nenhum com gente dessa nas escolas. Não é possível. Então, na escola você tem que mandar é professor, não é mesmo? É gente que vai para elevar o espírito. Não uma coisa desse tipo. Então, realmente são respostas de elevadíssimo teor moral, de alta respeitabilidade, concordo? De inquestionável densidade intelectual, que justificam amplamente a contratação pública, sem sombra de dúvida. Discurso acima é apenas uma amostra do lixo a degradar o ambiente educacional dos últimos anos. O Brasil, contudo, não inventou nada. Quer dizer, o grupo Nuances veicula apenas uma mímica de fora. Os Estados Unidos estão muito à frente. Na próxima aula é para onde nós vamos. Nós vamos ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. E você olha para os Estados Unidos, você sabe que é questão de tempo, está vindo para cá. Então é isso. Nós vamos para umas escolas do Massachusetts, da Califórnia. Vocês vão assustar um pouco mais.